onde se entra para o bosque das flores carnívoras. Atenção, candidatos, aqui todos trazem longos pedaços de veludo roxo, pendendo dos ossos, é carne rasgada. Geórgia, a carniceira dos pântanos frios das noites do deus Satã, jogando bolis com as cabeças das moças mortas de Sil, no levantar das manhãs de abril. Solar. Diabo é Ave Sangria. A Ave Sangria é o marco principal do rock pernambucano. A Ave Sangria é um gesto de poeticidade. Não é só música, não é só teatro, não é só canção, não é só poesia, letra de música. É um exercício pleno da poeticidade. O Ave Sangria juntou elementos da música nordestina com o rock. A melhor banda da época do Brasil, de rock do Brasil, era a Ave Sangria e Nova Baianos. Não tinha nada parecido com os dois. Eu vou assim, cantando vida. Oi, mamãe, aqui estou eu. O seu filho ainda não morreu. Dizem até que ele nasceu outra vez. Quando justamente a juventude descobre que ela é a maioria no planeta. Né? E começa principalmente o maio de 68 na França, com Daniel Cohn-Bendit, toda aquela revolta de Paris, o É Proibido Proibir, Seja Realista, Desejo Impossível. Então a década de 70, como disse, começou 2 anos antes. Foi uma década que no mundo todo se respirava, ou melhor, se transpirava, por influência do maio de 68 no mundo, um clima libertário. A descoberta do ácido cético, depois dos beatniks, o movimento hippie. O movimento hippie, anos 70, né? Porque depois do estoque foi que a coisa repercutiu aqui, né? E que aí tinha muita gente, você andava pela rua e encontrava os hippies, né? Drogas também fazia parte do dia a dia da gente aqui, né? Drogas leves, álcool, né? Maconha e um chazinho de cogumelo de vez em quando também. Acontece que em 68 houve o AI-5. O AI-5, que foi chamado assim, o golpe dentro do golpe. Passamos por um processo delicadíssimo de castração, violência, opressão. Penso numa pressão aqui dos militares, a gente não podia fazer nada. Então nós vivemos essa contradição sangrenta, a sangria sagrada, sangrada. E o silêncio costurado na boca de um guarda. E o silêncio costurado na boca de um guarda. Havia uma inquietação, né, dentro de mim que começou a me deixar indisposto com a cidade. Eu achava aqui tudo muito parado. Eu achava que no mundo estavam acontecendo coisas fantásticas, como o maio de 68, essas coisas todas, né? O movimento hippie, o rock, os festivais. Foi me dando uma inquietação danada e eu rompi com tudo, juntei uma grana, botei a mochila nas costas e saí viajando pelo Brasil de carona. Grande curtição da época era você viajar de carona. Não é porque você não tivesse dinheiro, mas era a curtição. E você encontrava nas estradas, você encontrava com bandos de pessoas viajando. Lá para 72 foi que eu resolvi voltar.
Quando eu chego aqui, está havendo a maior ebulição musical na cidade. Houve assim um nascimento de várias bandas ao mesmo tempo, todas muito boas. Nós éramos a contracultura. Nós éramos a cultura que se contrapunha à cultura oficial imposta pelo sistema. Porque essa expressão é muito confusa. Ninguém era contra a cultura, era contra a cultura assim, repressiva, repressora. Uma das posturas, uma das coisas que a gente queria era combater a repressão. Ditadura um caralho, a gente também pode, tá entendendo? A gente também pode, vamos lá, cara, vamos meter a cara, vamos fazer. Naquela época, Recife era a vanguarda, né, assim, dessa coisa da contracultura, inclusive foi um movimento que foi muito forte. Acho que o lugar teve mais forte dessa história aqui, mas ele tinha uma coisa diferente dos outros cantos, que ele tinha uma gravadora, né, ter a Rosenblit disponível para eles gravarem disso, né. Então todo mundo naquela época gravou disco aqui, né. Era uma cidade mágica, deitada à beira de uma praia larga. Eu acho que é todo esse trabalho da arte paralela que se fazia no Brasil, sabe? Uma coisa sempre por baixo do pano, underground, né? Foi muito bom quando eu cheguei aqui que encontrei essa cena assim, extremamente ativa, né? Encontrei um grupo de músicos que estava querendo fazer uma banda, mas não tinha repertório. E eu queria também formar uma banda e não tinha os músicos. Então foi um encontro, um casamento feliz. A gente tocava um repertório de baile, né? Que na época estava muito em voga aqui em Recife, né? E eu achei interessante aquela coisa de fazer música, né? Com o tempo eu comecei a compor também. E aí eu procurei Rafles dizendo a ele que eu queria formar uma banda para a gente tocar as músicas, minhas músicas, né? Músicas autorais. E aí Rafles falou que tinha um amigo em Casa Amarela, que era poeta, que também tinha essa vontade, né? De montar um grupo para tocar as músicas dele. Eu conheci Marco Polo num ônibus, sempre se encontrava, toda vez a gente se encontrava, assim, vindo da cidade, aí começou a amizade, batendo papo, falando sobre cinema, sobre música. A maioria das pessoas, os integrantes moravam aqui, Ivinho morava aqui, Almir, Agrício. Era tudo da vila mesmo. Esses coroas de agora eram os meninos da Vila dos Comerciários, da Tamarineira, entendeu? Da Tamarineira Village mesmo. Dizia respeito à Vila dos Comerciários, o Village, o Village, e Tamarineira, que era o bairro, e também o Asilo dos Loucos, né? Que era uma brincadeira entre Vila dos Loucos, uma coisa assim, o sentido. Festival, que depois ficou conhecido como Festival Woodstock do Nordeste, né? Foi a Feira Experimental de Música de Nova Jerusalém, em novembro de 72. Se juntou todo mundo ali, foi um festival de rock muito bonito. As bandas foram maravilhosas, foram todas as melhores bandas aqui. Reuniu, assim, estudantes, hippies, beatniks, pessoal que estava se agindo na arte, na música, artistas plásticos. A produção foi muito modesta, porque não tinha ajuda de custo nenhum, nem cachê, nem coisa nenhuma, né? Era só o prazer de ir lá e tocar. E tinha um barril cheio de água potável, que tinha sido colocado lá para as pessoas que tinham esquecido de levar água ou qualquer coisa assim. Só que uns engraçadinhos levaram os ácidos e jogaram lá dentro do barril. Então eu sei que de repente tinha gente assim, meu Deus, como esse gramado está verde, como o céu está azul, e não sei, que já estavam viajando sem nem saber. Quer dizer, mesmo quem não tomava nada, terminou viajando por conta dessa água que tinha lá. O Beco do Barato foi um início assim de uma série de shows em bares, em lugares como igreja ou Geraldão mesmo, em teatros. O Beco do Barato era um local, um ponto de encontro das pessoas que pensantes,
as pessoas cabeças, as pessoas inquietas. Foi um lugar que agregava esse tipo de comportamento, né, e de música, que não tinha outros lugares. Era na Conde da Boa Vista, do lado do Olho Nu, que era do Quinteto Violado e tal. E esse show do Beco do Barato foi o primeiro que a gente fez, né, depois de Nova Jerusalém, já com uma estrutura mais enriquecida, né? Foi um espanto, porque a gente terminou de tocar, o mulherio voou em cima da gente. A gente ficou assim, ué, o que aconteceu? A gente não esperava aquele impacto todo. Tanto que eles convidaram a gente para fazer outro show, e dessa vez já teve gente que ficou de fora, e teve confusão de gente querendo entrar e sem poder, e, em resumo, era um sucesso, chegando. Tinha muito a coisa da música nordestina, né? A batida de música nordestina, mas com a linguagem rock and roll. Foi natural essa coisa, da fusão. Por exemplo, um baião com harmonia de blues. Ou então pegar, sei lá, fazer um samba de break com guitarra. Não via nada demais nisso. Essa coisa de maracatu, de baião, de shot, de não sei o que lá, que depois, anos depois, ficou lá na frente com o Chico Science e a galera, na verdade, né? Que assim, na minha cabeça, é uma continuação natural de uma coisa que a gente estava fazendo muito tempo atrás. Eu comecei a usar, no palco, comecei a usar batom. E de repente a turma toda disse, a gente vai usar também. Já era uma coisa chocante. E Israel, que era muito também irreverente, ele quando gostava de uma coisa, ele vibrava, né? Aí ele chegava, abraçava, puxava, não sei o quê. Aí a gente ensaiava uma música bem ensaiada, ele vinha, pô, aí uma vez ele me deu uma bitoca, né? Assim, o que chama de bitoca, né? Encostar lábio no lábio. Aí a gente disse, rapaz, vamos fazer isso no palco, que isso aí vai dar o que falar. Aí começamos a fazer, que a gente usava pequenos truques de marketing para a época para criar o choque. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Bailão, Os Secos e Molhados tinha estourado e pela primeira vez as gravadoras descobriram que rock dava dinheiro. Então espalharam pelo Brasil olheiros e veio um olheiro aqui, viu a gente e nos convidou para assinar um contrato com a Continental. Esse disco foi lançado numa série de discos de rock. Foi a primeira investida do rock do Brasil, o rock mesmo, sem ser coisa de Jovem Guarda, né? E eles sugerindo que mudasse o nome, porque achava que ficaria difícil para o povo entender Tamarineira Village. Então, quando a gente se apresentava em Salvador, Rio Grande do Norte, João Pessoa, a gente tinha que explicar, que todo mundo, o que significa esse nome? Eu achava um saco aquele negócio de explicar o que era Tamarineira Village. Aí pensei num nome que, já que a gente estava gravando e ia gravar em termos nacionais, né, um outro nome. Então tinha essa ideia da cidade como uma coisa meio sombria, né? E imaginei o contrário disso, que seria um símbolo de vida, que seria uma ave de sangue, uma ave vermelha sobrevoando a cidade. E daí me veio o nome Ave Sangria. A sonoridade tinha a ver com Ave Maria, que também era um pouco de provocação. Era poeticamente uma imagem de uma coisa mais liberta, uma coisa mais solta, um som mais abrangente. Perguntaram de onde vinha o nome Ave Sangria. Aí eu inventei que a gente estava um dia andando no interior da Paraíba e vinha por uma estrada deserta, encontrou com uma cigana que parou assim, uma velha cigana, e olhou para a gente, ficou alterada e disse que a gente eram umas aves sangrias que estavam ali no deserto da Paraíba, não sei o que mais. E a gente gostou do nome e usou para batizar o grupo. Quanta coisa foi preciso perder, quanta coisa foi preciso esquecer. Quando a gente percebeu que ia partir para um esquema profissional, ficou claro que não dava para manter aquela estrutura de pessoas que não eram músicos, na verdade. E entrei no grupo. Mas foi exatamente na época que estava mudando o conceito todo, que Marco Polo queria transformar já no Ave Sangria, que era mais um grupo estritamente musical, não tem esse
delírio todo de ser uma galera viajando. Eu assinei contrato com a gravadora também, só que eu não participei do disco. E resolveram me tirar porque eu não tocava nenhum instrumento, eu só fazia vocais e é uma percussão com agrêcio, né? Uma percussão leve, e compunha. Então eu me desliguei da banda e eles foram para o Rio e foram gravar o disco lá. Foram 5 dias de gravação. Algumas ideias também que a gente começou a ter dentro do estúdio, a gente não colocou em prática, né? Jorge Carniceira, por exemplo, eu comecei a fazer com Israel uma levada de caboclinho para ela. E a gente não pôde botar porque não dava tempo. O disco não representa o que era a banda, é uma representação sonora assim, muito limitada. A banda era mais barulhenta, era tinha muito mais energia no palco, né? Eu disse que ele estava meio suavizado, o som do Ave Sangria. Não tá como ele realmente era, que era pesado o som do Ave Sangria, né? Chegou até a ocupar o 11º lugar no Hit Parade. Já com 1 mês e meio de lançado o disco, estava estourando. Seu Valdir começou a tocar direto, para nossa surpresa. E já estava assim, você entrava num táxi, estava o rádio do táxi ligado, daqui a pouco tocava Seu Valdir. Aí eu inventei que Seu Valdir era o dono de um bar, de uma bodega em Olinda. Era um português gordo, bigodudo, que eu estava apaixonado por ele e por isso tinha feito a música para ele. E saía gente, depois saía gente de carro, batendo Olinda para descobrir onde é que era o bar de Seu Valdir, que nunca existiu. Sabe a história que eu sei do Seu Valdir? É que eles eram hippies, eles, né, o Ave Sangria, e que alugavam moravam numa casa, enfim, alugada desse Seu Valdir, que era o dono da casa. E eles não pagaram o aluguel. E Seu Valdir ficou enchendo o saco, que eles fizeram essa música de deboche para encher o saco do Seu Valdir. Quando o Seu Valdir ia cobrar, eles começavam a cantar isso. Mas o senhor precisa ser mais decidido em demonstrar que corresponde ao meu amor, pode crer. Senão eu vou chorar muito, Seu Valdir, pensando que vou lhe perder. Seu Valdir, meu amor. Seu Valdir é uma música que eu compus para Marília Pêra, ainda no Rio de Janeiro, né? E que ela terminou não gravando porque eu desistiu de gravar o disco. E que quando chegou aqui, já dentro desse programa de ir contra a repressão, de contra o moralismo, né, que existia, que era muito forte, aí eu comecei a cantar a música em palco e teve um amigo meu que deixou de falar comigo por causa disso. Disse, pô, eu não sabia que Marco Polo era viado, pô, não sei o quê. A música não tinha nada, era uma brincadeira, né? Era uma coisa totalmente... Depois Ney Matogrosso gravou e tudo. Eu acho tão hilário esse negócio aqui, sabe, morreu nos dentes de um ofídio, cometeram suicídio, eu acho tudo uma palhaçada. Até que a Polícia Federal resolveu acabar com a nossa festa. Dizem que um jornalista começou a fazer campanha na televisão contra a música, dizendo que ela era tentatória à moral da sociedade pernambucana, pedindo uma providência, e dizem ainda que a mulher de um general viu o programa, falou com o marido falou com a Polícia Federal e a censura proibiu de tocar no rádio o disco e retirou das lojas de disco. Para a gravadora não perder o que ela já tinha feito, primeiro ela fez uma tarja preta, era fechado numa tarja assim, proibido, não sei o que lá, e depois eles fizeram, eu acho que era mais barato fazer, riscaram, aí imprimiu o troço era riscado assim, aí não tocava. Ele foi relançado sem Seu Valdir um mês depois, mais ou menos, mas aí não teve mais impacto, né? Quer dizer, foi uma ducha de água geladíssima. Em cima, embaixo, dos lados, no meio, centro do mundo. Foi um show consagrador. E os violões brilharam sob a noite, enquanto as lâmpadas de mercúrio. Foi uma noite muito, muito legal, porque era um clima de festa, muita gente. E eu lembro que era uma verdadeira viagem, né? Você vê aquele tipo de gente, parecia que você estava em outro lugar, noutra dimensão. Foi a fase que a gente chegou assim, eu acho que ao máximo, porque estava desenvolvendo um repertório muito bom, a gente tinha muita música nova, muita música inédita. Foi a hora que a banda estava mais afiada. Então a gente estava extremamente energizado, né? Que era a nossa
despedida com o público. Afinal de contas, a Ave Sangria acabou por quê? Por que acabou? Porque tem estrutura para continuar. Porque não tinha mesmo perspectiva, eu acho, de continuar em termos profissionais. A gente poderia continuar a ficar ralando, mas dificilmente ia chegar de novo a ser convidado por uma gravadora para um investimento, se esse tinha dado no que deu, tá entendendo? Estava todo mundo também cansado dessa batalha, né? Porque não era brincadeira. Você passar a semana colando cartaz pela cidade todinha, e ensaiando, e carregando instrumentos, sabe? Ir na Polícia Federal para liberar as músicas, e depois pegar o instrumental, ensaiar para a Polícia Federal, isso tudo de novo, mais 2 anos disso. O grupo foi meio que se separando naturalmente, foi parando, não foi assim, eu não lembro de ter dito uma reunião, acabou hoje. Tem aquelas pessoas que dizem o Ave Sangria acabou porque Alceu Valença requisitou os músicos da Ave Sangria para trabalharem com ele. A história não é bem por aí. Na verdade, ele convidou, ia quem queria e tal. Alceu já tinha um lance todo montado para participar de um festival. Então, ele pega toda a sonoridade dos melhores músicos que estão disponíveis e leva com ele. Era o trem de Catende. As bandas se juntavam, esses pedaços da banda. Então foi a Grício Noia, Israel Semente Proibida, Zé da Flauta, Paulo Rafael tocando baixo e Vinho tocando guitarra. Eu tocava tricórdio, Zé Ramalho viola e eu seu violão, e a gente fazia aquilo e fazia o ensaio com todo mundo, entendeu? Terminou que o pessoal ficou tocando com o Alceu, porque pintava mais grana para todo mundo. Um jovem empresário disse que estava interessado em relançar o Ave em CD, né? Porque ele só existe, até hoje, só existe em vinil ou então em CD pirata. Eu achei fantástico, porque era a 1000ª pessoa que eu tinha ouvido falar que queria lançar esse disco de novo. E surgiu a ideia de colocar 4 faixas bônus, com o pessoal da cena atual relendo, gravando 4 músicas do disco, cada uma à sua maneira. Pediram para eu escolher uma música, eu escolhi Seu Valdir, porque era uma música que eu adorava. Bom, eu me lembro, bicho, que a Alessandra Leão, do Mato Fulozinha, tocou prato nessa música. Eu disse, pô, toca prato, aí a gente inventou um negócio. Ficou muito bacana. Uma música do Ave Sangria também que eu gosto muito, que é Nada de Novo. Fronte, na retaguarda também, tudo normal desde ontem, quando houve sol e alguém cantou. Yeah, yeah. Alguém de cabelos longos e doce sorriso também. É uma música tão presente para mim, tão fácil. E fui cantar a música toda, a gente fez um arranjo novo. Quer dizer, uma ousadia da gente querer fazer uma coisa nova em cima de um clássico. A gente pegou a música dos caras e desgraçou ela todo dia. Eu lembro o Marco Polo quando escutou a versão, não foi? A gente chamou ele para fazer, ele sentiu dentro de um liquidificador. Não foi? Porra, meu irmão, eu tô sentindo um liquidificador. Hey man, você precisa ser mais vivo do que eu. Hey man, pobre de quem não se perdeu. Aí é a parte que eu mais gosto. Ela subiu pela colina, correndo vestida de amarelo. Com suave maneiro, ela me viu e não se escondeu. Gravado tudo isso, entregamos para o rapaz, que ele disse que ia mandar masterizar junto com outro Pererê Parará, só que nunca apareceu esse disco, entendeu? E esse disco até hoje não saiu porque era tudo invenção. Chegou ao ponto de dizer assim, o disco chega amanhã e o caminhão virou lá perto de João Pessoa e caiu tudo.
Nada a ver, sou bandido, sou sem alma e minto. Minha casa é o reino do mal, meu pai é um animal, minha mãe há muito que enlouqueceu. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Sou pirata, solitário, sem mais nada, sem bandeira, sem espada e o mar pra viver. Sangue e vinho derramados no convés, sons de gaitas, violões e pés. Quando de repente surgem 10 canhões, era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Você assim, vá-se embora, eu não choro, sei cuidar de mim. Eu não tenho todas essas ilusões, e apesar de ter tantos corações, minha guerra nunca, nunca vai ter fim. Sim, sim, eu sei, faço meu sorriso e faço minha lei. Sim, sim, eu sei, faço meu sorriso e faço minha lei. Sou pirata, solitário, sem mais nada, sem bandeira, sem espada e o mar pra viver. Sangue e vinho derramados no convés, sons de gaitas, violões e pés. Quando de repente surgem 10 canhões, era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Era o Barba Negra com a sua turma e suas canções.